Olá, colegas! Este é o quarto vídeo de um total de 5 que nós estamos tratando da Lei 5.194. Neste vídeo, vamos ver o conteúdo da lei desde o artigo 45 até o 62. E em breve estaremos postando o quinto e último vídeo desta série. E se você tem alguma dúvida ou questionamento, pode deixar nos comentários, que eu te responderei em até 72 horas. Vamos juntos! E não deixe de curtir o vídeo, de comentar e compartilhar com os colegas. Lei 5.194, Vídeo 4. Instituição das Câmaras Especializadas. As câmaras especializadas são os órgãos dos CREAs encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e também às infrações do Código de Ética. Ou seja, cada câmara especializada tem o papel de julgar e decidir sobre os assuntos que são pertinentes à fiscalização e ao Código de Ética profissional dos profissionais daquela modalidade específica. Isto é, a Câmara Especializada de Engenharia Civil irá julgar e decidir sobre assuntos de engenheiros civis, enquanto que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, por exemplo, fará o mesmo com relação aos profissionais da engenharia elétrica. Atribuições das câmaras especializadas. Julgar os casos de infração no âmbito de sua competência profissional específica, aquilo que nós falamos há pouco. A Câmara de Engenharia Civil irá julgar aquilo que for de sua competência, ou seja, os profissionais, os assuntos referentes aos profissionais da engenharia civil, e cada Câmara com a sua modalidade. Julgar as infrações do Código de Ética, aplicar as penalidades de multas previstas, apreciar e julgar os pedidos de registro de profissional, de empresas, entidades de direito público, entidades de classe e as instituições de ensino superior. Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais, opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações profissionais, encaminhando o assunto ao plenário do CREA. Isso significa que, quando se tem um assunto que é pertinente a duas ou mais modalidades profissionais, por exemplo, aos engenheiros civis e aos engenheiros mecânicos, cada uma das câmaras vai opinar sobre o assunto, mas será encaminhado o processo ao plenário do CREA e a esse compete a decisão. Composição e organização das câmaras especializadas. As câmaras especializadas serão constituídas pelos conselheiros regionais. Em cada Câmara especializada, haverá um membro eleito pelo plenário do CREA para representar as demais categorias profissionais. Isso é o seguinte: o CREA é formado por várias câmaras especializadas e, para que seja preservado o conjunto do plenário, cada câmara especializada terá a participação de outro profissional que é escolhido pelo plenário, mas de uma modalidade diferente daquela câmara. Ele tem um papel meio que de acompanhar as decisões que aquela câmara toma, para que, uma vez aquela câmara tomando uma decisão que tenha algum tipo de implicação em outra câmara, esse representante do plenário terá o papel de levar esse assunto até o Conselho Pleno. Para se constituir uma Câmara especializada, é preciso que haja pelo menos 3 conselheiros do mesmo grupo profissional, entre os conselheiros regionais. Nós já explicamos que o plenário do CREA é formado por diversos profissionais de diversas modalidades, e ele é subdividido em câmaras especializadas. Mas para que exista uma Câmara, é preciso que nesse conselho tenham pelo menos 3 conselheiros da mesma modalidade, ou seja, para se constituir a Câmara Especializada de Engenharia Química, é preciso ter pelo menos 3 engenheiros químicos ou outros profissionais de áreas afins que possam compor essa Câmara de Engenharia Química. Nós podemos ter Câmara pura ou uma Câmara mista. A Câmara pura, por exemplo, uma Câmara de Engenharia Civil, se ela é composta apenas por engenheiros civis,
ela é uma Câmara pura. Se a Câmara de Engenharia Civil ela comportar, além dos engenheiros civis, também os engenheiros ambientais e os engenheiros sanitaristas, por exemplo, nós dissemos que isso é uma Câmara mista. E para que exista uma Câmara, seja ela mista ou pura, é preciso que tenha pelo menos 3 conselheiros para se iniciar, para se implantar essa Câmara especializada. E algumas generalidades. Aos presidentes do CONFEA e dos CREAS, compete, além da direção do respectivo conselho, sua representação em juízo. O conselheiro federal ou o conselheiro regional, que durante um ano faltar sem a licença prévia, 6 sessões consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato. E neste caso, o conselheiro suplente passará a ser titular, substituindo aquele que perdeu o seu mandato. O mandato dos presidentes e dos conselheiros será honorífico, tanto para o CONFEA quanto para os CREAS. Isso significa que não há remuneração, nem os presidentes, nem os conselheiros, seja do CONFEA, sejam dos CREAS, eles não são remunerados, eles não recebem nenhum tipo de salário para poder atuar como presidente ou como conselheiro. O exercício da função de membro dos conselhos, por espaço de tempo não inferior a 2/3 do respectivo mandato, será considerado serviço relevante prestado à nação. Significa dizer que cada conselheiro federal, cada conselheiro regional, cada presidente do CREA ou do CONFEA receberá um diploma de distinção pelos relevantes serviços prestados à nação. E o CONFEA concederá o certificado desse serviço relevante prestado à nação a cada um desses profissionais que prestarem essa atividade como conselheiro ou como presidente. O tempo de serviço como presidente ou conselheiro é considerado como serviço público efetivo para efeito de aposentadoria e também disponibilidade quando se atua no serviço público, mas é vedada a contagem cumulativa desse tempo como exercício no CREA e como exercício no cargo público. Só poderá contar apenas uma vez. Os representantes do CONFEA e dos CREAS se reunirão pelo menos uma vez por ano para conjuntamente estudar e estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da Lei 5.194, dentre outras, devendo o CONFEA remeter aos CREAS, com a devida antecedência, os temas a serem tratados nessa reunião. Os CREAS têm o encargo de dirimir dúvidas ou omissões sobre a aplicação desta lei, com recurso ex officio, de efeito suspensivo para o CONFEA, ao qual compete decidir em caráter geral, em última instância. Isso significa dizer que o CREA deverá, sim, ele tem esse papel de esclarecer qualquer dúvida que qualquer profissional, empresa ou a sociedade em si sobre a atuação do sistema CONFEA-CREA, cabe, portanto, ao CREA fazer esse esclarecimento. E se a parte que suscitou o assunto não estiver satisfeita, ela poderá requerer um recurso para que o CONFEA, é ele que cabe, em última instância, responder em definitivo aquela questão. E o CREA deverá encaminhar, portanto, esse recurso ao CONFEA. O registro e fiscalização profissional. Os profissionais habilitados só poderão exercer a profissão após o registro no CREA, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. O significado disso é que um egresso do curso de engenharia ou de agronomia, assim que ele sai da universidade, da faculdade, ele não pode exercer a sua profissão imediatamente. Ele é apenas um bacharel em engenharia ou agronomia. Para que haja o exercício efetivo da profissão, ele precisa fazer o registro no CREA. De posse do seu registro, da sua carteira de registro no CREA, é que efetivamente ele pode se chamar profissional e pode atuar nas atividades para as quais ele foi habilitado. Registro dos profissionais. Registro dos profissionais. Aos profissionais registrados, será fornecida uma carteira profissional, um modelo definido pelo CONFEA, contendo o número do registro, a natureza do título, especificações e todos os elementos necessários à sua identificação. A expedição da carteira fica sujeita à taxa que for arbitrada pelo CONFEA, e a carteira profissional substituirá o diploma, valerá como documento de identidade e terá fé pública. Significa que, após você fazer o registro no CREA e apresentar, além dos seus documentos pessoais, o diploma da sua conclusão, o seu histórico escolar, quando você recebe a carteira, você não precisa mais do seu diploma para comprovar que você é engenheiro. A sua carteira de identificação, de registro no CREA, é que fará
esse papel. Ela tem fé pública, é reconhecida em todo o território nacional e é um documento de identidade também. Para a emissão da carteira profissional, os CREAs deverão exigir do interessado prova de habilitação profissional, ou seja, que ele efetivamente concluiu aquele curso, aquela graduação, e de identidade, aqueles documentos de identificação pessoal que cada um terá que apresentar quando for requerer o seu registro no CREA. E outros elementos julgados convenientes, de acordo com as instruções baixadas pelo CONFEA. Aqueles diplomados por instituição de ensino superior cujos diplomas não tenham sido registrados, mas estejam em processo na repartição federal competente, poderão exercer as respectivas profissões mediante o registro provisório no CREA. O que é isso? É aquele caso em que o egresso ele terminou o curso, mas o diploma está demorando a sair, não saiu de imediato. A universidade, a faculdade informou que vai precisar de uns 3 meses para emitir o seu diploma. Nesse caso, ele poderá, de posse de documentos emitidos por essa instituição de ensino, certificando de que efetivamente ele concluiu, associado aos documentos pessoais dele, ele pode requerer no CREA o seu registro provisório, a sua carteira provisória, e com ela poderá exercer normalmente a profissão, ela tem o mesmo valor da definitiva. E quando ele receber o diploma, aí sim, ele vai no CREA para substituir a carteira provisória por a sua carteira definitiva, o seu registro definitivo no CREA. Mas as atribuições dos profissionais não alteram. Tanto com a carteira provisória quanto com a carteira definitiva, o profissional terá as suas atribuições reconhecidas e, portanto, poderá exercer normalmente a sua profissão como engenheiro ou agrônomo, de acordo com a sua formação. Se o profissional, firma ou organização registrada em qualquer CREA exercer atividade em outra região, ficará obrigado a avisar nela o seu registro. O significado disso é o seguinte: quando o profissional tira o registro em um determinado CREA, por exemplo, ele se formou em São Paulo, tirou o registro no CREA de São Paulo e ele vai precisar atuar no Rio de Janeiro. Então ele vai precisar requerer no Rio de Janeiro o seu visto. É uma coisa muito simples. Ele vai visar aquele registro que é de São Paulo, ele fará esse visto no Rio de Janeiro e, portanto, poderá atuar normalmente no Rio de Janeiro. É bom que se diga que o profissional só paga uma anuidade. O fato dele atuar em 2 ou mais unidades da federação não significa que ele vai pagar 2 ou mais anuidades. O profissional pagará apenas uma anuidade por ano. E a empresa da mesma forma. A empresa ela se registra no CREA de uma determinada unidade da federação e se ela passar a atuar, precisar atuar em outra unidade da federação, precisará fazer o seu visto. Isso é estabelecido pela resolução 1121 do CONFEA, que trata de registros e vistos de pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica for atuar em outra unidade da federação por um prazo de até 180 dias, ela precisará fazer apenas um visto simples. Mas, se ela for atuar por um prazo superior a 180 dias, ela precisará fazer um segundo registro naquele outro CREA, que é um registro que a gente chama de registro secundário. Registro de pessoa jurídica. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral que se organizem para executar obras ou serviços de engenharia ou agronomia só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o registro no CREA, bem como dos profissionais do seu quadro técnico. O significado disso é que uma empresa, uma vez constituída e em seu objetivo social constam atividades de engenharia ou de agronomia, necessariamente ela terá que fazer o registro no CREA antes de iniciar suas atividades. Caso a empresa tenha múltiplas atividades do seu objetivo, como por exemplo a atividade de comércio, que não é engenharia, ela pode normalmente exercer a sua atividade de comércio sem precisar fazer o seu registro no CREA. Mas no momento em que ela decidir iniciar as suas atividades na área da engenharia ou agronomia, ela terá que buscar o CREA para fazer o seu registro antes de começar efetivamente a sua atuação nessas atividades. Esse registro só será concedido se sua denominação for realmente condizente com a finalidade e qualificação dos seus componentes. Ou seja, se uma empresa é constituída com a denominação Supermercado Alfa Limitada, essa empresa não tem que se registrar no CREA, a não ser que ela tenha um setor específico que atue na engenharia, por exemplo, o departamento de engenharia de um grande supermercado. Aí sim, ela pode e deve registrar a
apenas aquela seção no CREA para que possa aqueles atuarem efetivamente. As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na engenharia ou na agronomia ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessa categoria são obrigados a fornecer aos CREAs todos os elementos necessários à fiscalização. Esse tipo de empresa, de instituição, de órgão não pode negar ao CREA as informações necessárias para que o CREA faça o seu trabalho, a sua atuação como órgão fiscalizador do exercício profissional da engenharia e da agronomia. Por meio de resoluções, o CONFEA estabelecerá os requisitos que as firmas ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu registro. Toda firma ou organização que tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia ou agronomia é obrigado a requerer o seu registro e anotação dos profissionais legalmente habilitados nela encarregados. De certa forma, a gente já comentou esse item agora há pouco. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede da entidade, deverá esta manter junto a cada um dos serviços um profissional devidamente habilitado naquela jurisdição. É o caso em que uma empresa se desloca para outra unidade da federação, terá que fazer o visto dela para atuar ali e terá que indicar um profissional responsável técnico para responder por ela naquela outra unidade da federação durante todo o tempo em que ela estiver em atividade. Composição e organização dos CREAs. Os membros dos CREAs só poderão ser eleitos por entidades de classe que estiverem previamente registradas no Conselho, em cuja jurisdição tenham sede. Como nós falamos em vídeos anteriores, o plenário do CREA é composto por vários conselheiros que são indicados por entidades de classe da engenharia e da agronomia e por instituição de ensino superior da engenharia e da agronomia. Pois bem, para que essas entidades de classe possam ter o direito de indicar conselheiro representando ela, é preciso que elas estejam devidamente registradas no CREA. Aí sim elas poderão indicar conselheiros de acordo com a proporcionalidade da quantidade de sócios que ela tem para compor proporcionalmente o plenário do CREA. Isso nós já falamos em vídeos anteriores. Para obter o registro, as entidades deverão estar legalizadas, devidamente constituídas, ter objetivo definido permanente, contar com no mínimo 30 sócios engenheiros ou engenheiros agrônomos e satisfazer as exigências que forem estabelecidas pelo CREA. Mas, quando a entidade reunir associados engenheiros e engenheiros agrônomos, em conjunto, o limite será de pelo menos 60 sócios. Deu para entender, né? Se a entidade ela comporta só engenheiros, sejam eles engenheiros civis, elétricos, mecânicos, ambientalistas, mas só engenheiros, ela só precisa ter 30 associados profissionais para poder buscar o registro no CREA. Mas, se ela comporta, além de engenheiros de várias modalidades, ela comporta também agrônomos, aí sim ela precisará ter pelo menos 60 sócios para poder pleitear o seu registro no CREA. Se este vídeo foi útil para você, então curta, comente e compartilhe com os colegas. E se você ficou com alguma dúvida ou pretende fazer qualquer tipo de pergunta, pode deixar nos comentários que nós responderemos em até 72 horas. Até o próximo vídeo.